Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, trazendo as informações para você que acompanha a gente todos os dias por aqui. Se você ainda não é inscrito, eu espero que você se inscreva. Se você já se inscreveu, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo você que chegou agora. Chega mais para você ficar sabendo o que está acontecendo no nosso país. Olha, gente, essa quinta-feira foi um dia complicado. Então agora a gente chega na manhã de sexta-feira com as informações do que aconteceu, principalmente com depoimentos da CPMI do 8 de janeiro, com a abertura do processo de possível inelegibilidade do Bolsonaro, que eu já até falei no último vídeo, e como isso transcorreu durante o dia. Alguns depoimentos aconteceram e algumas reações já estão na pauta. Um dos depoimentos que aconteceu durante esta semana, e eu já citei aqui neste canal, foi de um ex-policial rodoviário federal, o Silvinei Vasquez. E ele, segundo todas as informações, derrubou todas as narrativas a respeito das possíveis barragens para eleitores lá na região Nordeste no dia da eleição, e a gente já comentou sobre isso, você já conhece esse assunto. O que aconteceu? A relatora da CPMI dos atos terroristas quer notícia crime contra esse ex-policial rodoviário federal. A senadora Elisiane Gama, do PSD, informou que vai incluir no relatório final da comissão uma sugestão de notícia crime contra o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez. A senadora acredita que ele pode ter falsificado os dados sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições presidenciais que ele apresentou à comissão na última sessão. Ela disse que aceitou o pedido do PSOL, que sugere ao Ministério Público a abertura dessa notícia crime, porque supostamente ele possa ter apresentado dados falsos em sua oitiva. O pedido foi motivado por uma questão de ordem do deputado federal Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele informou à bancada do PSOL que havia solicitado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo anterior os dados sobre as operações da PRF no dia 30 de outubro de 2022 na região Nordeste. Segundo o parlamentar, o ex-diretor-geral da PRF mentiu ou forjou dados de acordo com a resposta do próprio Ministério da Justiça, pois, segundo ele, o número das operações na região Nordeste foi 50% a mais do que na região Sudeste. Durante o depoimento na última terça-feira, Silvinei Vasquez informou que foram montados 694 pontos de fiscalização no segundo turno e que o Nordeste, juntamente com o Norte, foram locais em que a polícia menos realizou fiscalizações. Isso tudo porque existe uma suspeita de que a Polícia Rodoviária Federal tenha tentado dificultar o transporte de eleitores na região Nordeste, onde o presidente Lula historicamente tem mais votos. Acolhendo o pedido do deputado Pastor Henrique Vieira, o presidente da CPMI, o deputado Arthur Oliveira Maia, pediu hoje que a Secretaria de Comissão entre em contato com o ex-policial rodoviário federal para requerer ao depoente que encaminhe à comissão da CPI de qual fonte ele se valeu para apresentar as informações. Segundo o Código Penal brasileiro, fazer afirmação falsa na condição de testemunha é crime sujeito à prisão de 2 a 4 anos mais multa. E você acha que ele mentiu, que ele forjou documentos? Ou acha que a esquerda está apelando e se desesperando porque todo mundo que está depondo está fazendo alguma coisa que não agrade a eles? Tá complicado, viu? Porque as coisas que estão acontecendo lá estão sendo sempre, pela esquerda, uma tentativa de desmentir os depoimentos. Inclusive, tivemos depoimento também do George Washington, aquele da tentativa de explosão no aeroporto de Brasília. E segundo ele, na reportagem do Poder 360, o atentado daquele dia não tem nada a ver com os atos do dia 8 de janeiro. Ele foi chamado à CPMI do dia 8 de janeiro e disse, abre aspas, eu já fui condenado, estou preso e meu caso não tem nada a ver com o caso do dia 8, que tem a ver com essa CPMI. Eu já respondi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fecha aspas. O preso disse ainda que também não há elo entre a tentativa de invasão da Polícia Federal no dia 12 de dezembro e a tentativa de atentado descoberta no dia 24 de dezembro. Ele disse, abre aspas, o dia 12 não tem nada a ver com o dia 24 e nem o dia 24 tem a ver com o dia 12 e o dia 8. Fecha aspas. Depois disso, ele voltou a invocar o direito de silêncio que ele já tinha invocado anteriormente. Para o congressista senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a afirmação do condenado pelo atentado à bomba tira a narrativa de que tudo foi planejado lá atrás
atrás para ser feito no dia 8. O que o empresário George Washington acabou falando em depoimento é que o atentado à bomba que não deu certo, na verdade, tinha como plano dar início ao caos que levaria à decretação de estado de sítio no país. O plano teria sido elaborado no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, onde extremistas estiveram concentrados desde o início de novembro. Uma das alegações dele também, muito grave por sinal, é de que existiam nos acampamentos muitos infiltrados, inclusive chegando em massa, chegando de ônibus. Ele revela que quando alguém era identificado como infiltrado, era feita a substituição. Quanto a esse negócio dos infiltrados, muito se tem a investigar, mas fique preparado porque o PT vai reagir e não permitir que isso seja elencado. Mas vamos aguardar para não dizer que eu me precipitei. Falando em se precipitar, gente, temos aqui informações lá do Twitter, rapidinhas. O Lula está na Europa. Esteve em Paris falando com Macron, falando a respeito do meio ambiente, que é um assunto que eles estavam discutindo lá em evento, e em seu discurso Lula falou que a Amazônia pertence a toda a humanidade. Por outro lado, no Twitter de Ciro Nogueira, o parlamentar diz que Lula quer governar o mundo ao invés de governar o Brasil e que passa um sexto do seu mandato lá fora. Quer definir um novo pacto financeiro global, enquanto no Brasil sabota o marco do saneamento. E ele completou dizendo que quem não governa o Brasil passa vergonha dizendo o que o mundo tem que fazer. Comenta aqui embaixo o que você acha das atitudes do Lula nessas viagens dele, querendo passar a impressão de, como disse aqui o Ciro Nogueira, que quer governar o mundo, quer organizar a vida de todo mundo, sendo que ele não consegue organizar nem o quintal da casa dele. Mas não acabou não, tem mais informações por aqui. Eu quero falar a respeito do que o deputado Paulo Bilinski falou e tá lá no Terra Brasil Notícias para você conferir. Segundo ele, Lula é um ditador, só não conseguiu dar o golpe ainda. Em entrevista à revista Oeste, o parlamentar comentou a organização da oposição crítica do governo Lula e se defendeu da acusação de nazismo emplacada pela esquerda contra ele. Paulo Bilinski é deputado federal por São Paulo. Foi eleito em seu primeiro mandato pelo Partido Liberal com mais de 72 mil votos. Atuou como delegado antes de se tornar político e influenciador digital. Apenas no Instagram, o parlamentar está perto de 1 milhão de seguidores. Descendente de ucranianos, ele é crítico do governo Lula e das posições diplomáticas do presidente, principalmente no que se refere à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele também afirma que a cassação do mandato do deputado federal Dallagnol foi um atentado contra a democracia, contra o Paraná e contra as mais de 300 mil pessoas que depositaram seu voto e sua confiança no ex-procurador da Lava Jato. Na entrevista, ele comentou o uso de câmeras nos uniformes dos policiais, criticou a visita do ditador Nicolás Maduro ao Brasil e rechaçou os ataques da esquerda que o acusam de nazismo. Entre outros trechos da entrevista, que é um bocado longa, ele disse o seguinte, abre aspas, Lula está sendo quem ele é, comunista e ditador. Ele é um ditador, só que não conseguiu ainda dar o golpe. É um sonho da vida dele. Então, ele vai se aliar com os ditadores, com Putin, Maduro, com todos os caras ruins da esquerda. As declarações dele colocam o Brasil de um lado. Não somos mais neutros. Eu não acharia estranho, por exemplo, a imposição de sanção pelos Estados Unidos contra o Brasil. Ele está recebendo Maduro e se posicionando a favor de Putin. Lula ignora o direito internacional, que já estabeleceu que a guerra não é uma forma de solução do conflito. Isso desde 1940. É para isso que existem organismos internacionais. Se o Lula admite que a Rússia tem razão em invadir a Ucrânia, como ele admitiu, ele se posiciona contrário ao direito internacional. Ele está colocando o Brasil na contramão do direito internacional. O Lula é um incompetente e ignorante que está assumindo um lado errado de toda essa guerra. Fecha aspas. Se você quiser ver a entrevista por inteiro, dá uma passadinha no Terra Brasil Notícias e dá uma olhada. Eu vou finalizar esse vídeo aqui com outra informação desse mesmo portal, falando que o deputado Thiago Manzoni, do PL, não descarta que o caos de 8 de janeiro foi premeditado. Ele respondeu em entrevista ao Oeste Sem Filtro que não se pode descartar a possibilidade do caos nas manifestações de 8 de janeiro terem sido premeditados. De acordo com ele, manifestantes infiltrados poderiam ter marcado presença com o único intuito de provocar tumulto, o que na visão dele pode ter ocorrido a partir da ação de gente ligada à esquerda. O político ainda endossou uma série de eventos facilitadores que ocorreram na capital federal na ocasião. Por exemplo, na manhã de 8 de janeiro, o presidente Lula deixou Brasília e foi para Araraquara. Posteriormente, imagens mostraram a atuação do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da presidência na data. Com a divulgação de como o GSI agiu nos protestos, o então ministro-chefe pediu demissão.
O deputado citou esses fatos e também falou sobre o depoimento de Gonçalves Dias, o ex-chefe da GSI. De acordo com ele, a participação do ex-ministro de Lula no inquérito na CPMI deixou a desejar. O general não explicou a atuação do GSI no dia 8 de janeiro. Pois é, muita controvérsia e, como eu disse antes, o pessoal da esquerda que está depondo tenta pôr panos quentes. E o pessoal que depõe contra a esquerda está sendo até alvo de notícia-crime. Está um pouco complicado ser oposição no Brasil, já que a esquerda está tomando conta de todas as instituições. Mas vamos torcer para que a justiça prevaleça. Mais uma vez, eu estou aqui torcendo por isso e espero você no próximo vídeo. Se você gostou, deixa um joinha. Eu te espero e também espero que você compartilhe esse vídeo, porque o YouTube não está mandando as notificações para o pessoal não está recebendo. Nós temos 193 mil inscritos aqui e apenas 2, 3 mil estão vendo esses vídeos. Então, se você puder, compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo todos os detalhes do que está acontecendo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.